Aproveitando que a gente está falando aqui de cenário internacional, dessa ajuda que chega ao Brasil, a gente aproveita também para te atualizar do noticiário internacional. Israel assumiu o controle do lado palestino da passagem de Rafah, que fica na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. Uma fonte disse à CNN que esse movimento tem a intenção de pressionar o Hamas para chegar a um acordo, e a expectativa é que uma delegação israelense volte ao Egito ainda hoje para retomar as negociações. Priscila Yazbek também chega com a gente ao vivo aqui no Live CNN. Bem-vinda, Yazbek. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Então, as informações que chegam, inclusive da própria Força de Defesa israelense, dão conta então de que o controle do lado palestino da passagem de Rafah foi tomado pelas forças israelenses. Essa é aquela passagem em que a ajuda humanitária chega à faixa de Gaza e que fica na fronteira com o Egito. E além disso, também tanques israelenses invadiram a cidade de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, que é uma cidade que recebeu muitos palestinos. A ONU estima que a cidade recebeu pelo menos 1.400.000 palestinos que se deslocaram de outras regiões da faixa de Gaza, inclusive do norte da faixa de Gaza, para procurar abrigo. Ontem, inclusive, a gente já tinha falado sobre um pedido de Israel para que as pessoas evacuassem, saíssem dessa região. E esse pedido já era um sinal de que poderia acontecer uma operação em Rafah, e essa operação, então, de fato, está acontecendo. Mas uma fonte que acompanha as discussões de perto disse à CNN Internacional que essa operação de Rafah seria uma operação muito limitada, com o objetivo, como você disse, Elisa, de fazer uma pressão sobre o Hamas para aceitar os termos de um acordo para a libertação de reféns e também de cessar fogo, e não seria aquela grande operação terrestre tão temida e ameaçada por Israel nas últimas semanas. Essa fonte também disse que Israel chegou a informar os Estados Unidos sobre os planos de evacuar a área e também de fazer essa operação antes de fazer, então, essa incursão, que, como essa fonte disse, seria uma incursão limitada e não aquela incursão tão temida. O diretor da agência de inteligência americana, Bill Burns, também deve ir ao Cairo. Você falou sobre a delegação israelense que deve ir ao Cairo para retomar essas negociações, depois que o Hamas disse que aceitava os termos de uma proposta, mas que Israel se recusou a aceitar, dizendo que havia condições que não eram condições aceitáveis por parte de Israel. Então, mais uma vez, as partes vão se juntar para tentar chegar a um acordo de libertação de reféns e também de cessar fogo. Por enquanto, as autoridades médicas do Hamas dizem que esses ataques que aconteceram em Rafah já deixaram 54 palestinos mortos e feriram outros 96. A gente sempre lembra, claro, que as informações das autoridades médicas que atuam na faixa de Gaza são informações de autoridades médicas que são controladas pelo Rafah. Também o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, se manifestou sobre essa entrada de Israel em Rafah e também sobre a tomada da passagem da fronteira de Rafah, e eles dizem, e Josep Borrell disse o seguinte, que a ofensiva terrestre de Rafah começou apesar de todos os pedidos da comunidade internacional, dos Estados Unidos, dos membros da União Europeia, e apesar de todos os apelos para que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, não atacasse. E ele disse que teme que isso cause novamente muitas vítimas, e também lembrou que há 600.000 crianças em Gaza e que elas estão sendo empurradas para as chamadas zonas de segurança, dizendo que, na verdade, não existem zonas de segurança. Também relatos da população palestina que chegam dizem que muitas famílias não têm para onde ir, que chegam nessas zonas de segurança, como foram classificadas essas zonas segundo as forças israelenses, e não tem lugar para ficar, porque são locais que estão completamente lotados, e também dizem que estão apavoradas, estão com medo de se deslocar mais uma vez. Então, uma situação muito complexa também para os palestinos. E sobre as negociações de cessar-fogo, o gabinete do primeiro Nós perdemos aqui o áudio da Priscila Yazbek. Minha querida, a gente continuou te vendo, mas o seu áudio pode ter ocorrido alguma dificuldade de conexão e a gente deixou de lhe ouvir, mas boa parte da informação foi amplamente aqui compartilhada pela Yazbek. Israel assume controle da passagem de Rafah. Agora te ouço, Yazbek.
Vamos lá, Elisa, um probleminha aqui no áudio, mas só para finalizar, então, eu já estava me encaminhando para o final das informações. Então, sobre esse acordo que ainda é tentado, lembrando que o último acordo para cessar fogo, para uma trégua, foi obtido em novembro, quando foram libertados cerca de metade dos reféns detidos pelo Hamas. Esse acordo segue um impasse muito grande, porque Israel se recusa a terminar a ofensiva em Gaza, que é uma condição exigida pelo Hamas, que Israel teria que retirar todas as suas forças de Gaza para que esse acordo fosse feito. Então, esse é o impasse que está sobre a mesa, que essas autoridades vão tentar fazer com que esse impasse não siga adiante para chegar em um acordo, mas as perspectivas não são positivas, ainda mais depois desse ataque então, que aconteceu em Rafah, desses ataques que aumentam em Rafah e também da tomada da fronteira de Rafah com palestinos, inclusive já dizendo que a ajuda humanitária que estava entrando por meio dessa passagem já está cessando. Volto com você, Elisa.